A história da família Mauerova é extremamente bizarra e muito perturbadora, pois é um caso que envolve canibalismo, abuso infantil, roubo de identidade e cultos. Este crime parece exatamente com o enredo de algum filme do Quentin Tarantino e realmente inspirou um filme de terror. Mas o que aconteceu com essa família, apesar de insano, não é ficção. Hello, Little Homes! Bem-vindos ao Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias bizarras. Eu sou a JBB, a sua contadora de histórias criminais e casos polêmicos. E toda semana eu vou trazer vídeos novos para vocês, então eu peço que, por favor, vocês não deixem de se inscrever. Como eu disse na intro, a família Mauerova estava longe de ser uma família convencional e o que aconteceu com eles é praticamente o enredo de um filme de terror. Mas o problema é que o que aconteceu é real. Então não vamos mais enrolar e vamos ao caso. Esse caso é tão bizarro que existem várias versões sobre o que realmente aconteceu e não se sabe ao certo qual versão é a verídica. Então eu vou contar para vocês as duas versões mais populares e que são consideradas com maior probabilidade de ter acontecido e vocês vão decidir qual versão vocês acham mais plausível. Embora, claro, independente da versão, o final será sempre o mesmo. Klára Mauerova é uma mulher que nasceu na República Tcheca em 1975 e desde pequena ela dizia ter uma missão divina. Ela falava para todos que estava destinada a realizar missões para Deus. E embora a maioria das pessoas atribuíssem essas falas à esquizofrenia, a verdade é que não era só a Klára quem acreditava e falava esse tipo de coisa. Katerina, sua irmã 9 anos mais nova, também compartilhava dessas crenças e dizia ter uma missão especial. E os pais das duas nunca realmente buscaram uma ajuda especializada. E sempre que alguém era mais incisivo em relatar esse tipo de comportamento nas irmãs, os pais se mudavam e fingiam que nada tinha acontecido. A vida seguiu dessa forma por vários anos, até que as duas irmãs cresceram o suficiente para irem para a universidade. Klára foi a primeira a sair de casa, ela se formou em pedagogia e se casou com um homem mais velho, com quem ela teve 2 filhos, Ondrej e Jakob, que na época dos fatídicos fatos que falarei mais à frente, tinham respectivamente 8 e 10 anos. Klára ficou casada por um tempo, mas eventualmente seu marido pediu o divórcio, alegadamente por conta do comportamento não muito usual da Klára. Ainda assim, ela era vista como uma boa mãe e frequentemente as pessoas a viam brincando com os filhos. Mas é possível que ela tenha se sentido solitária após o divórcio, mesmo com a presença dos meninos, pois não muito tempo depois da separação, ela convidou sua irmã Katerina, que trabalhava em um centro juvenil, para morar com ela e os meninos. Em 2005, Katerina aceitou o convite da irmã, mas ela não foi para lá sozinha. Ela levou uma menina de 13 anos, a Annika, para morar com elas. A Annika era uma menina muito doente, que tinha leucemia e estava perdendo a visão e a audição. Então, toda semana ela tinha que ir até o hospital. Além disso, a Annika tinha fugido de um local onde ela era sexualmente abusada, o que, claro, deixa vários traumas. Então, a Klára imediatamente se simpatizou com a situação e acolheu a Annika como se ela fosse sua própria filha. Ela passou a se preocupar tanto com a Annika que acabou negligenciando um pouco os próprios filhos, que começaram a passar muito mais tempo na casa dos avós. Ainda assim, a Klára achou que estava tudo bem, afinal de contas a Annika estava em uma situação muito mais crítica e precisava de mais atenção.
O problema é que, apesar da Clara ser a guardiã da Anica, a Caterina era quem sempre insistia em levá-la ao hospital. Então a Clara só havia falado com o médico da Anica por e-mail ou por telefone. E assim, esse médico não era lá dos mais convencionais. A Clara só o tinha visto uma vez à noite por meio da janela de um carro. Mas ele já cuidava da Anica há algum tempo e tinha mostrado seu registro médico e a ficha médica da Anica, então a Clara resolveu confiar nele. E quando ele trouxe à luz um tratamento alternativo que consistia na Clara massagear a virilha da Anica e falar com ela pelo telefone enquanto ela supostamente estava inconsciente no hospital, a Clara achou que estava tudo bem, por mais estranho que isso fosse. Esse tratamento prosseguiu por um tempo e a relação entre a Clara e a Anica ficou ainda mais forte, de modo que em 2006 a Clara resolveu adotar a Anica legalmente. Porém, o médico da Anica não permitiu. Ele disse que a adoção não seria possível, pois o Andrzej e o Jacob eram maldosos com a Anica. Então, antes que a Clara pudesse adotá-la, eles precisariam exterminar os demônios e o mal que existiam dentro dos meninos. E como eu falei para vocês no início, a Clara tinha uma visão bem extremista sobre religião. Então, assim que o médico propôs isso, ela prontamente aceitou fazer tudo o que ele mandasse. E, inicialmente, ele disse que seria necessário disciplinar os meninos, mesmo que fosse necessário agressão física. Então a Clara passou a bater nos meninos com os mais variados objetos ou com a própria mão, pelos mínimos atos possíveis. Literalmente qualquer coisa era motivo para a Clara bater nos meninos. E ela também passou a prendê-los durante toda a noite, em locais pequenos, escuros e apertados, sempre que ela achava que eles tinham feito algo de errado. Contudo, em agosto de 2006, o médico disse que só aquelas punições não estavam sendo suficientes e eles precisariam ser mais incisivos quanto a isso. E foi aí que as sessões de eletrochoque começaram. Mas logo a terapia de choque também era insuficiente e inúmeros outros tipos de tortura foram iniciados, incluindo prender os meninos em pequenas jaulas de cachorro, forçá-los a lutarem, proibi-los de conversarem entre eles ou com outras pessoas, afogá-los na banheira ou em baldes, queimá-los com cigarro, arranhá-los com garfos e facas, prenderem suas mãos e pés e abusarem sexualmente deles. A Clara, a Caterine e às vezes a Anica eram as principais responsáveis pelas torturas, mas às vezes algumas outras pessoas se juntavam a esses atos horríveis. Em alguns momentos eles fingiam estar torturando a Anica, porque assim isso seria normalizado na cabeça dos meninos. E eles torturaram tanto os meninos psicologicamente que chegou num ponto que eles realmente acreditavam que eles mereciam tudo o que estava acontecendo. E infelizmente esse caso fica ainda pior, porque depois de terem deixado os meninos passarem fome por um tempo, elas resolveram engordá-los porque assim elas poderiam comer a carne deles. Sim, é aqui que entra o canibalismo. Primeiro elas cortaram parte das nádegas dos meninos, queimando o local do corte com cigarro e os forçando a comerem a própria carne. Em seguida, elas cortaram um pedaço do braço de um dos garotos e o pedaço da perna de um outro menino, comendo ali mesmo, enquanto eles gritavam e choravam de dor. E em setembro de 2006, após todas essas torturas, a Clara resolveu tentar adotar a Anica de novo. E dessa vez ela não só teve a permissão do médico, como ela obteve êxito em adotar legalmente a Anica. Então, para comemorar, elas resolveram se mudar de casa, indo morar em uma casinha amarela. E os meninos, claro, eram sempre mantidos presos. E para ajudá-las a monitorar os meninos, elas resolveram comprar uma daquelas câmeras que geralmente os pais compram quando tem bebês ou crianças pequenas. O que elas não esperavam é que em maio de 2007, um de seus vizinhos compraria uma câmera exatamente igual à delas,
pois eles haviam acabado de ter um bebê e resolveram utilizar esse tipo de câmera para ajudá-los. E por alguma falha técnica, a câmera deles captava a imagem da câmera delas. Então os vizinhos foram capazes de ver um menininho nu, preso em um chão de concreto, com as mãos e pés amarrados, vivendo no próprio excremento e sendo alimentado raramente por uma mão feminina que aparecia nas filmagens. E eu nem preciso dizer que isso chocou os vizinhos de tal forma que eles imediatamente ligaram para a polícia. Mas infelizmente não tinha como os policiais saberem de onde exatamente a gravação estava sendo feita. Então eles saíram batendo de porta em porta, olhando tudo e conversando com todas as pessoas. Todo mundo foi muito cooperativo, mas nada dos meninos aparecerem. Até que os policiais bateram na porta da Casa Amarela. Clara recebeu os policiais e ela e a Caterina cooperaram totalmente com eles. Até que eles quiseram entrar em um cômodo em específico que elas recusaram veementemente a autorizar. Sem outra escolha e determinados a ver o que tinha lá dentro, os policiais chamaram os bombeiros que arrombaram a porta. E quando a porta foi aberta, eles se depararam com uma cena de filme de terror extremamente macabro. Os meninos estavam presos em um pequeno quarto de concreto que também continha várias caixas e outras coisas. Eles estavam amarrados, desnutridos, desidratados, mutilados, cobertos em sangue, fezes e urina. Um deles estava desmaiado e o outro estava em choque, e ambos estavam apodrecendo, ainda em vida. Junto aos dois garotos tinha uma outra garota que se dizia filha adotiva da Clara e alegava que ela também havia sido torturada, mesmo que visualmente ela parecesse bem. Os policiais então imediatamente declararam a prisão da Clara e da Caterina e resgataram as 3 crianças. O problema é que o Ondrej e o Jacob estavam tão traumatizados em uma situação tão terrível que eles simplesmente não conseguiam falar sobre o que tinha acontecido. E se aproveitando da distração dos policiais, a Annika fugiu. Pois apesar de parecer ter 13 anos e ter um documento que dizia que seu nome era Annika e que ela tinha exatamente essa idade, na verdade, o nome verdadeiro da Annika era Bárbara Skarlova e ela tinha 32 anos de idade. A Bárbara tinha hipopituarismo, que parece um trava-línguas, mas se refere a uma deficiência de hormônios que desacelera o crescimento e o amadurecimento de uma pessoa e faz com que ela pareça ser bem mais nova do que o que ela realmente é. E a Bárbara se aproveitava muito dessa condição. Quando mais jovem, ela se formou em teatro e se mudou da Escandinávia para a República Tcheca, assumindo uma nova identidade onde ela se chamava Annika e tinha 13 anos de idade. Com a aparência jovem e a nova identidade, ela conseguiu enganar várias famílias, os fazendo adotá-la, além de utilizar a aparência para ludibriar as pessoas e enganar a justiça sempre que ela era pega fazendo algo de errado. E sabendo disso, eu inicio a segunda versão antes que a gente possa efetivamente concluir esse caso. Nessa segunda versão, a Clara teria feito faculdade mais tardiamente e teria sido durante a faculdade de pedagogia que ela e a Bárbara teriam se conhecido. As duas rapidamente teriam se aproximado, começado a conversar e formado um elo de amizade. E só então a Bárbara teria dito a Clara que ela havia fugido de um centro juvenil devido aos maus tratos e que agora ela estava sem ter para onde ir. E como elas eram amigas, a Clara convidou a Bárbara para morar com ela, os filhos e a irmã. E assim teria sido feito. Só que pouco após essa mudança, a Bárbara começou a sentir ciúmes da atenção que a Clara dava aos filhos e começou a fazer algumas coisas ruins na casa e colocar a culpa no Ondrej e no Jacob, o que fazia com que a Clara ficasse bem irritada com os filhos. E se aproveitando que a Clara era extremamente manipulável, além de ser uma pessoa que levava a religião ao extremo, ela convenceu as duas irmãs a se juntarem a um culto religioso nominado Movimento do Graal, que era liderado por um homem conhecido como The Doctor, ou o médico.
E esse homem incitava a tortura, a escravidão, o canibalismo, a hipersexualização e o incesto. E teria sido a Bárbara e o doutor que teriam convencido as duas irmãs a iniciarem todas aquelas torturas que eu mencionei na primeira versão. Mas diferentemente do que eu disse anteriormente, aqui a Bárbara não só teria incitado o início das torturas, como teria participado e comandado todas elas, além de vários outros membros do culto religioso também terem participado ativamente das torturas. E eu não vou repetir os horrores que os meninos viveram, mas o Ondrej e o Jacob ficaram 1 ano presos, passando pelo verdadeiro inferno. Após esse 1 ano, novos vizinhos teriam chegado e esses vizinhos tinham um filho recém-nascido. E por isso eles tinham comprado uma câmera para ajudá-los a monitorar o filho para que nada de ruim acontecesse com ele. Só que essa câmera era do mesmo modelo da câmera utilizada por Bárbara, Clara e Catarina para vigiarem os meninos. E por alguma falha técnica, a câmera dos vizinhos captava as imagens da câmera da casa da Clara. E quando os vizinhos viram as imagens chocantes do porão onde os meninos eram mantidos, eles imediatamente chamaram a polícia. E quando os policiais chegaram, após as denúncias dos vizinhos, a Bárbara fingiu ter 13 anos, como ela sempre fazia quando estava metida em algum problema. Ela então teria sido levada como uma das vítimas e não como uma das protagonistas daqueles atos horrendos. E se aproveitando da distração dos policiais, ela teria fugido. E é aqui que as duas versões se cruzam, pois após a fuga da Bárbara, os policiais investigaram mais a fundo e descobriram a verdadeira identidade e idade dela. Mas agora eles não faziam ideia de onde ela estava. E foi só depois de um tempo que eles a encontraram lá na Noruega com uma nova identidade. Agora ela era um garoto e se chamava Adam. E a Bárbara era tão astuta e tão manipuladora que ela havia conseguido ser adotada por um casal norueguês. E quando eles descobriram quem era Adam de fato, eles quase desmaiaram. No tribunal, Jacob resolveu testemunhar, apesar da pouca idade e dos vários traumas vividos. Clara foi condenada a 9 anos de prisão, Caterina foi condenada a 10 anos de prisão e Bárbara pegou 5 anos de sentença, o que significa que hoje, 2021, as 3 já estão livres. E dando a minha opinião pessoal, isso não parece nem perto de ser justo. É isso, folks! O que vocês acharam desse caso? Qual versão vocês acham que faz mais sentido? Vocês acham que a Clara sabia desde o princípio quem a Bárbara realmente era ou ela foi manipulada? E a Caterina, vocês acham que ela era tão manipuladora quanto a Annika ou foi manipulada assim como a irmã? Deixem tudo nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu acho esse caso extremamente perturbador, não tenho certeza de qual versão é a verídica ou no que acreditar. Mas uma informação que talvez vocês queiram saber, que eu não mencionei, é que os e-mails que a Clara recebia na primeira versão eram enviados dos celulares e computadores da Annika e da Caterina. Então fica aí no ar essa informação. E uma outra curiosidade que eu não posso deixar de mencionar tem a ver com o filme que eu disse que esse caso inspirou. Eu acho que nesse ponto todos vocês já sabem de que filme eu estou me referindo, mas se você não é muito ligado em filmes ou em específico filmes de terror, eu estou me referindo a Órfã, um filme de 2009 que conta a história de uma mulher que se passou por uma criança e acabou sendo adotada por um casal. E após a adoção, ela fez da vida dessa família um verdadeiro inferno, mas principalmente a vida dos filhos desse casal. E para quem gosta de filmes de terror, a Órfã 2 está prestes a ser lançada, então fica a dica. Bom, é isso, Little Homes, eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever e até a próxima!